Hoje com o pastor Joseph Prince. Eu quero falar aos jovens, de um jovem para outro. Deixe-me falar isso. Pare de pensar que tem muitos anos pela frente, que você pode até desperdiçar um pouco de tempo e que você pode ter algumas namoradas e depois se alistar no exército e depois então você pode voltar. Depois ainda você pode ter aquele trabalho ou outro trabalho e aquele. E eu tenho, na verdade, muito tempo. Isso é imaturidade. Ou, como adolescente, eu posso ficar discutindo com meus pais o tempo todo. Meus amigos também fazem isso. Isso é imaturidade. Os heróis da Bíblia eram todos jovens. Isso é interessante. Sabia que todos os discípulos de Jesus eram adolescentes? Exceto Pedro. Pedro tinha provavelmente 20 ou um pouco mais. Jesus tinha 30. Na época de Jesus, para ser um rabino, tinha que ter 30 anos. A Bíblia diz que Jesus tinha 30 anos quando começou seu ministério. 30 é muito jovem. E depois tinha que ter discípulos, talmudim, mais jovens do que você. Não podiam ter mais de 30 anos. Pedro era mais novo do que Jesus. Agora, o problema com os filmes, às vezes, é que mostram Pedro com meia idade. Sabe, todos? Eles com o cabelo branco, a barba branca. Sabe? Eu quero fazer um anúncio e alguns vão copiar essa ideia, ok? Faça um filme de Jesus com todos eles jovens. Sabe o que eu estou dizendo? Todos eles como adolescentes. Eu vou te falar porque o apóstolo Pedro tinha pouco mais de 20 anos, porque Jesus, quando pagou o imposto, era exigido de um homem judeu durante o tempo de Jesus de pagar o imposto meio shekel, que foi exigido por Moisés, certo, no Antigo Testamento, meio shekel. Mas a Bíblia diz só quem tinha mais de 20 anos pagava meio shekel. Os mais novos não tinham que pagar. Lembra do jeito que ele fez? Ele mandou que Pedro fosse pescar, e do primeiro peixe que ele pescasse tinha outros peixes. Na boca do primeiro peixe tinha uma moeda, dinheiro. Pague para mim e para você, Jesus disse, porque os dois tinham mais de 20 anos. Entendeu? Mas não pagou pelo resto. Agora olha isso. Para poder casar na época de Jesus tinha que ter 18 anos. Agora sabemos que Pedro tinha sogra. Então ele era casado. Ok? Então, para se casar naquela época tinha que ter 18 anos. Quando ele casou, nós não sabemos. 18, 19, não sabemos, mas era casado. Quando Jesus o chamou, mas eram jovens. O mais novo era João. E olha, somente um tipo de adolescente precisava dos pais para pedir algo. Vou falar com o mestre por você. Lembra da mãe de Tiago e João? Veio a Jesus dizendo, olha, meus filhos são bons garotos. São bons meninos. Coloca um à direita e outro à esquerda. Será que pode quando vier o teu reino? Agora pensa, se fossem homens adultos e a mãe puxando eles pelos braços com barba branca. Sabe? Então, deixe-me falar isso. Eram todos jovens. Deixaram tudo e seguiram a Jesus, e Jesus era jovem. 30 anos de idade. Amém? Falava aos demônios e eles saíam. Falava com a tempestade e acontecia a maior bonança. Jesus tinha controle, Jesus tinha poder. Jesus tinha dignidade, tinha realeza. Sabe, algo que você precisa ter na sua vida é realeza. Não seja como o mundo. Olha no mundo, por que as pedras são baratas? Bem mais barato quando comparamos com diamantes, que não é fácil de encontrar. Amém? Seja alguém diferente. Não seja como o mundo faz isso e você também. Amém? Seja diferente. O mundo, por dentro, vai até te admirar, mas vai tentar te rebaixar. Não podem permitir que você brilhe o tempo todo. Amém? Você entende? Então, eu quero dizer isso porque eu sinto que Deus está levantando os jovens. No mundo inteiro. Eu vi na Alemanha, acabei de voltar de lá, certo? E também na Europa. Deus está levantando a juventude. Os jovens estão respondendo à mensagem. Milhares. Gritando, se alegrando e ficando alegres por causa de Jesus. Os velhos ficam velhos porque só sabem reclamar o tempo todo. Já viu isso? Quando ficam velhos reclamam demais. Nesses dias, essa geração de jovens, vocês jovens, quando escuto alguém dizer vocês jovens, eu digo, não, está ficando velho. Alguns dizem vocês jovens, eu não digo vocês jovens, eu digo nós jovens, amém? Então, é assim, olha bem,
Essas pessoas gostam de ficar reclamando e ficar só murmurando. Tudo é motivo de reclamar. Reclama a respeito do clima, reclama a respeito do governo, reclama a respeito daquilo que o pastor Prince acabou de falar. Ok, então, não diga que bom você está falando assim para os jovens. Você também precisa ser diferente. Não seja aquele tipo de pessoa normal com 70, 80 anos de idade, ok? Seja diferente. Os nossos jovens precisam de liderança, de bons exemplos. Nós esquecemos que quando Deus tirou Israel da escravidão do Egito, demorou 40 anos. Deus precisou de 40 anos, porque eles não cooperavam. Em uma noite, Deus os tirou do Egito. 40 anos para tirar o Egito deles. Eles tinham aquela mentalidade, o jeito do mundo. Pensando como o mundo, falando como o mundo. Quando eu olho para crentes que pensam como o mundo e falam como o mundo, amém? Eu sei que vão ter resultados mundanos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Posso ouvir um amém? Depois Deus teve que esperar para aquela geração que dizia não posso, não posso. Isso não é possível, não é possível. Deus diz, ok. O que vocês falam vai acontecer. Você disse que não pode? Mas este grupo, essa nova geração, e Josué e Caleb participavam da outra geração. Diziam é possível. Porque diziam isso, puderam. Porque você disse que não pode. Vocês vão morrer neste deserto. Não vão entrar. Leia sobre isso. Está na Bíblia no livro de Números. Disseram que haviam gigantes, começaram a murmurar dizendo que haviam gigantes e que eram como gafanhotos aos seus olhos. Eles vão nos devorar. Disseram vamos morrer e Deus disse assim como falaram. Vai acontecer. A esta geração. Vai acontecer. E eles morreram. E Deus falou a Moisés e Deus disse, Josué e Caleb. Josué já era um homem um pouco velho nesta época. Amém? Mesmo assim, Deus disse, Josué e Caleb vão entrar porque tiveram uma atitude diferente. Olharam os gigantes e disseram, a defesa deles já se foi. Certo? Deus está conosco. Vamos devorá-los, são pão para nós. Mas os outros falaram, a maioria falou, não, eles vão nos devorar. Mas eles disseram, Josué e Caleb disseram, vamos devorá-los. Deus disse, eles vão entrar. Amém? Mas não se esqueça, Deus esperou aquela velha geração morrer e a nova geração se levantar. Essa geração que se levantou nunca sentiu o chicote nas costas. Eles não tinham mentalidade de escravos. Mas essa foi a geração que viu Deus abrir o Mar Vermelho. Essa era a geração que, como garoto, viu Deus abrir o Mar Vermelho 40 anos antes. Esta é a geração, certo? Que viu Deus fazer milagres no deserto. Água brotar de uma rocha. Cresceram com milagres. Não cresceram com mentalidade de escravo. Então olha, se não vigiar, vai perder o que Deus está fazendo neste tempo. Há uma unção fresca sendo liberada. É o ano do jubileu. Se você olhar para o mundo, só tem coisa ruim acontecendo. É o princípio das dores, como nós já falamos. Mas Deus está fazendo algo grande. Amém? Quando o povo viu a matança dos bebês, que tinham na época menos de 2 anos, por ordem do rei Herodes, disseram que momento ruim da história. Se esqueceram que o Messias tinha nascido. E por isso aconteceu aquela matança. Amém? O diabo não sabia realmente quem era o Messias. Então matou os bebês, os sinais que estão lá fora são como uma matança de bebês. O Messias nasceu, não o encontraram, porque estava numa manjedoura. Não nasceu num palácio. A mesma coisa aconteceu na época de Moisés. Os bebês eram lançados no rio Nilo, eram lançados aos crocodilos do rio Nilo no Egito. Faziam isso. Por quê? Um campeão havia nascido, seu nome era Moisés. Amém? Não vemos o que Deus está fazendo. Vemos o que o diabo está fazendo porque é muito visual. Amém? Jesus uma vez disse da boca e ele estava em cima de um jumento para entrar no portão leste. E olha bem, você pode até mesmo calcular aquele dia para o dia que Daniel tinha profetizado. Daniel disse, marque o dia, quando o rei declara um decreto, certo? Para restaurar o povo de Israel. Amém? Eles foram restaurados depois do cativeiro, quando foram capturados pela Babilônia, dá ordem para restaurar Jerusalém. Ok? Vemos isso em Neemias e Esdras. Aquele dia foi também até registrado na história, certo? E se você marcar aquele dia, nas 70 semanas de Daniel, e contar até
quando foi tirado o Messias, você vai encontrar aquele dia em que Jesus entrou em Jerusalém, assentado no jumento e falando que ele era o rei esperado, mas não entenderam. Não reconheceram o dia da visitação, mas as crianças sabiam quem ele era. Crianças diziam, Hosana ao filho de Davi, Hosana! E os fariseus, calem-se! E eles falaram mais alto, Hosana, eram as crianças e os jovens dizendo, Hosana ao filho de Davi. Eles sabiam quem ele era. E então os fariseus foram a Jesus e disseram, por que não os fazes calar? Jesus disse, se eles calarem, as pedras clamarão. As pedras falarão. Amém. Jesus disse, vocês não leram nas Escrituras, eu amo isso. Da boca dos bebês, Deus extraiu o perfeito louvor. Estava citando os Salmos. Mas se vai aos Salmos, diz assim, das bocas dos bebês, tu suscitaste força para parar o inimigo e deter o vingador. Amém. Da boca dos pequeninos, bebês. Homens, não pensem que é aquele tipo de bebê, ok? Como a minha esposa. Não era esse tipo. Mas bebês, da boca dos bebês, certo, Deus extraiu força. E aqui diz o perfeito louvor. Então, quando adoramos Jesus, temos força para parar o inimigo e o vingador. Posso ouvir um amém? Sabe, aos nossos jovens, não diga que eles são muito jovens. E Hudson Taylor tinha 17 anos quando foi salvo. E antes do ano terminar, em dezembro, ele foi e decidiu ser um missionário na China. Você conhece a história de Hudson Taylor na China? Sabe, aquele retrato dele com aquelas roupas de chineses, com todas aquelas roupas e também, naqueles dias, eles usavam um chapéu e aquele rabo de cavalo. Aquele homem, Hudson Taylor, foi um jovem de apenas 17 anos. No ano em que ele foi salvo, ele aceitou o chamado para ser missionário. Como resultado, ficou ali 51 anos e começou uma missão na China. 18.000 foram salvos. Amém, ele fez a obra e aquela missão se tornou algo internacional. Por causa dele, o evangelho ainda cresce na China hoje. Amém? Com 17 anos. Davi tinha 16 ou 17 anos quando ele matou Golias. Amém? Quando toda a nação estava com medo. Amém? Um jovem adolescente foi lá e o Senhor foi com ele. Você não é muito jovem para ser usado por Deus. Pare de pensar assim, eu só quero aproveitar minha juventude. O seu maior medo é somente perder o telefone. Qual o maior medo? Perder meu celular. Não. O segundo medo é, eu só tenho 8% de bateria. E você está longe, do lado de fora, e você está longe de algum carregador. Esse é o maior medo que você tem. É tempo de você parar com isso e tirar isso da sua cabeça. Parar com esse pensamento de quantas pessoas gostam daquilo que você posta e você fica preocupado com isso. Pare de se comparar com as outras pessoas. Amém? Pare de se comparar com os outros. Amo o que Jesus falou ao discípulo que era conhecido como a quem Jesus ama. Seu último relato tem algo muito importante para pastores e líderes. Pare de se comparar e copiar aquilo que as pessoas estão fazendo. Jesus estava com Pedro e Pedro falou a respeito de João, a quem Jesus amava. Não falou que era João, mas o discípulo a quem Jesus amava. O que vai acontecer com este homem? Jesus falou, se eu quero que ele fique, o que isso tem a ver com você? Ou seja, o que tem a ver contigo? Se Deus falou para o pastor fazer aquilo, o que tem a ver contigo? Somente o siga. Amém? Deus fala para mim e eu sigo a Jesus. Se este pastor está fazendo alguma coisa e alguém me diz para imitar, o que tem a ver comigo? Se Deus falou para ele, o que tem a ver comigo? Tenho que seguir o Senhor. Então, estamos aqui falando para esses jovens que devem parar de tentar agradar ao mundo e ficar com esse evangelho tão light. Você não precisa fazer aquilo que o mundo faz. Certo, tem que ter suas convicções. Sabe, aquela força interna. São príncipes e princesas que Deus está levantando no nosso meio. Não é por coincidência que está escutando isso, amém? Glória a Deus, pare de se comparar com aqueles que têm mais seguidores ou aquele que tem uma namorada e tudo mais. Amém, desfrute a sua liberdade. No fundo você não sabe, mas lutam internamente. Eles não falam isso, amém? Mas você desfrute da liberdade. Um dia você vai casar e ter tudo mais, mas escute muito bem. E olha, escute, não fique irado. Olha, sente-se. É porque nós estamos transmitindo para os jovens. Agora mesmo. Estão vendo. Amém? E eu os amo. Você não os ama? Mas o problema é que o mundo quer que eles pensem assim, olha,
Você é muito novo, é um adolescente. E olha, adolescente na Bíblia já era homem. Bar mitzvah, 12, 13 anos, bem, já é um homem. Vai cuidar do seu pai, ou então vai cuidar da sua mãe. E também dos seus irmãos. Por isso tem o bar mitzvah. Amém se torna um homem aos 12 anos. Jesus foi ao templo aos 12 anos de idade. Agora é 13, mas quando tem 13 já é um homem. Vai matar um animal. Amém? Em algumas culturas, eles vão à caça com 13 ou 14. Os nossos caçam os pokémons, sabe? Ah, não fiquem irados, eu estou só dizendo. Não pense que você é imaturo, certo? E pais, por favor, não os trate como pessoas imaturas. Amém? Você deve elogiá-los. Ontem eu trouxe meu filho e coloquei do meu lado, porque tinha algumas coisas que ele estava fazendo e eu não estava gostando daquilo, então eu disse, ouça, você é um soldado. Amém? Ele é um soldado do exército de Deus. Soldados ficam sujos e não há problema. Olha para essas mulheres, a minha esposa e minha filha. E eu falei bem baixinho, sabe? Olha, essas mulheres, elas têm que limpar toda hora. Elas não gostam. Mas você não. Ele não gosta de ficar sujo. Meu filho. E eu disse, as mulheres são assim, gostam de ficar limpas, mas homens ficam sujos aqui e ali, não tem problema. E ele disse, olha aqui, eu tenho isso. Uma marca. Eu disse, isso aí. É isso mesmo, uau. E eu disse, tem cicatriz? E ele, o que é isso? Eu disse, olha, eu tenho uma cicatriz quando caí. Eu tinha 4 anos e eu caí e cortei o meu queixo aqui e saiu muito sangue, sangue pra lá, mas não tem problema, agora está bem. E ele disse, eu também tenho, olha aqui, E ele me mostrou e nós começamos a comparar a cicatriz aqui e lá. E a mãe dele chegou, sabe? Mas escute isso. Crianças são preciosas para Jesus. E hoje é o dia da criança. Cuidado como você cuida da criança. Jesus falou para você cuidar bem das crianças. E isso está em vermelho. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque os anjos dele sempre contemplam a face do meu Pai que está no céu. Quem maltrata uma criança, recebe atenção especial do seu anjo. Agora, talvez eu não compartilhei isso com você, mas a única vez que a Bíblia diz que Jesus estava grandemente irado ou incomodado, você já leu isso? Jesus ficou indignado e a palavra ali é, na verdade, muito indignado. A única vez nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que a Bíblia diz que ele ficou muito indignado foi aqui. E traziam-lhe meninos, os pais trouxeram, para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Viu isto? Verso 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, olha isso. Os pais trouxeram os meninos para Jesus, certo aí? Olha o que eles pediram. Volta ao verso 13. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Eles só queriam que tocasse. Queriam que Jesus só tocasse. Sabiam que havia poder no seu toque, certo? Mas olha só o que Jesus fez mais embaixo. E tomando-os nos seus braços, ele os abraçou. Ele colocou as mãos neles, não só os tocando, mas os abraçou. Ele colocou as mãos sobre eles e os abençoou. Jesus sempre nos supera, sempre. Ele sempre vai além. O menor é abençoado pelo maior. Jesus sempre vai responder infinitamente muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Jesus, jovens. Você pode até amar os heróis, eu entendo. Eu sei que o Homem-Aranha é muito querido por todos. Mas olha, o Homem-Aranha, por exemplo, você gosta do Homem-Aranha porque ele tem poderes especiais e às vezes você fica até pegando algumas aranhas e as coloca para morder no seu pescoço. Nada acontece, só fica vermelho. Mas, deixe-me falar isso. É falso. Não é real. Não é real. Ok, ore por aquela irmã ali que está chorando, certo? Não é real. Agora, Andrew Garfield é real. Ele é real. Mas, olha, saiba que o Homem-Aranha não é real. O Homem de Ferro também não existe.
Ele não voa. Ok? Ok? Também o resto, Capitão América não é o Capitão América. Ok? Na vida real tem que ser maduro, temos que aprender que o controle próprio ou ter domínio próprio é melhor do que ser dominado por alguém. Ok? Os super-heróis parecem que sabem controlar tudo e controlam tudo, mas muitas vezes na vida pessoal eles não podem se controlar. Mas sabe de algo? Você quer um super-herói? Jesus. E ele é real. Amém? Sabe? Falou duas palavras. Sigam-me. E aqueles homens pescadores, e eles eram pessoas grossas, sabe? Porque eram pescadores, eles não eram pessoas muito educadas. Homens fortes, adolescentes que não seguem outro adolescente. Me siga. Onde? Outro ia dizer, pra quê? Certo? E pense um pouco sobre isso. Sigam-me. Duas palavras, eles sentiram a presença e o magnetismo daquele homem. Deixaram tudo e o seguiram. Amém? Olha, ele falou contra todos que oprimiam os pobres. Naquela época no templo, ele derrubou a mesa dos cambistas e os expulsou com um chicote. Ele os expulsou. Sozinho. E alguém diz, pastor, é um pecado? Quem disse isso? Ah, ele ficou irado. Quem diz que irar é um pecado? Deus fica irado. Mas quando Jesus e Deus ficam irados, eles ficam irados com a injustiça do que é errado. Quando nós iramos, ficamos irados porque alguém não nos falou que o iPhone da última geração estava em promoção. Certo? Ontem. Então somos muito egoístas nos nossos motivos e razões. Você entende? E alguém diz, bem, a Bíblia diz que Deus é ciumento. Não dá para imaginar Deus ciumento. Quero perguntar às mulheres. Se ver ao seu marido, certo? Falando com uma mulher, de uma forma afetiva, vai ficar com ciúme? Oh, sim, mas Deus não pode. Não, você tem ciúme porque você sabe que aquela mulher não é uma coisa boa. Sabe que ela está desejando o seu marido. E o seu marido é um pouco bobo, como muitos homens. Sabe? Mulheres sabem que os maridos dizem, só estou sendo amigo, só estou sendo amigo. Sabe? Mas a esposa sabe que não é só sendo um amigo, então Jesus, ele também cuida de você porque ele sabe que se você começar a adorar aquela coisa, seja dinheiro, seja outra coisa, vai te destruir. Ele sabe que você está em perigo, ele sabe que você vai ser frustrado, e ele sabe de todos os problemas que você vai passar. Por isso ele tem ciúme, não quer que você se machuque. Ele te ama o bastante, mesmo você não entendendo, ele te ama. E ele tem ciúme para o seu próprio bem. Esse ciúme vem de Deus. Mas é um ciúme santo. Mas ficamos ciumentos assim. Ah, ela gosta de outro garoto e não de mim. Ok, isso é diferente. Não é como Deus, entende? Deus fica com ciúmes quando ele sabe que alguém quer o seu mal. E se alguém tentar prejudicar o seu filho, você não vai gostar? Nós menosprezamos os nossos jovens e crianças. Temos que ser pacientes. Às vezes eles podem ser imaturos, devemos ser pacientes. É só ficar quieto, amém? Pais, passamos por isso. Você pode dizer, não vai acontecer comigo quando meu filho for um adolescente. Ele não vai ser assim. Ele vai. Sim, vai. Às vezes eles vão se afastar, vão passar mais tempo com amigos do que com você. Você deve esperar, amém, e desfrutar a vida.